Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e nessa aula vamos trabalhar integrais definidas e cálculo de áreas. De modo mais preciso, a gente vai começar resolvendo a atividade avaliativa dessa semana, uma integral por partes e uma substituição trigonométrica. Depois a gente passa para o cálculo de integrais definidas, 4 exemplos. Aí, dando continuidade, a gente calcula a derivada de função dada por integral, 2 exemplos. E para encerrar, a gente vê um cálculo de áreas. Alguma dúvida, pessoal? Só uma pergunta, professor. Aquelas atividades que você mencionou no Teams aí, é para terça-feira? Pera lá. Entregar o resumo? Isso. Pode ser. Ainda não marquei. Ah, então, beleza. Querem que eu faça a atividade avaliativa? O que vocês querem? É entre o resumo ou atividade avaliativa? Ou os dois? Oi? Na terça, no caso, vai ser o resumo ou a atividade avaliativa ou os dois? Não, o resumo vai ser para entregar e a atividade avaliativa vai ser feita na hora. Resumo você pode fazer antes. Beleza. Aí esse resumo é para entregar na terça-feira? Isso, na sexta. Na terça. Mas, professor, vai ser do vídeo 3.11 até o 3.22? Espera aí que eu tenho que lembrar, que eu não lembro que eu passei para vocês. Pode ser do 3.19 até o 3.22. Esse 3.11 até o 3.18, você passou dia 21/3. Espera lá. Fala, repete. Esses vídeos de 3.11 até o 3.18, você passou dia 21/3. Sim. E o que tem? Você não pediu resumo. Você pediu só até o 3.10, o último. Eles não Certo. estão incluso nesse, não? Não, aí já pula para frente. Porque senão vocês vão ter que voltar a matéria em vez de caminhar para frente. A ideia é ir caminhando. Não é ficar voltando para trás. Já é, então. Então é 3.19, né? Isso. Eu escrevi aqui, entregar resumo. Entregar o resumo dos vídeos 3.19 até 3.22 para terça-feira, 20 de abril.
Agora a gente vai para a atividade avaliativa. Calcular essas duas integrais abaixo. Integral de x ao quadrado, arctangente de x. Aqui a ideia é utilizar a integral por partes, lembrando que a fórmula de integral por partes é a integral de u dv, é u vezes v menos a integral de v du. Uma função eu derivo, a outra eu integro, então a gente pode ter tentado a derivar o x ao quadrado. Aí se eu derivar o x ao quadrado, eu vou ter que integrar o arctangente. Eu acho que é mais fácil derivar o arctangente. Então a gente pega o arctangente de x e o dv é x ao quadrado. Se u é o arctangente, o du é a derivada do arctangente. 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. E se o dv é x ao quadrado dx, o v é a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Então fica integral de x ao quadrado arctangente de x dx é quem? É o u. U é o arctangente vezes o v. X ao cubo sobre 3 menos a integral de v. X ao cubo sobre 3 vezes o du. Du é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Se eu quiser reescrever, vai ficar x ao cubo sobre 3 arctangente de x menos 1/3. X ao cubo sobre 1 mais x ao quadrado. Eu posso efetuar a divisão de polinômios aqui. Eu pego x ao cubo e divido por x ao quadrado mais 1. X ao cubo por x ao quadrado dá x. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, vem para cá menos x ao cubo. X vezes 1x, vem para cá menos x. Então a gente soma os dois, dá menos x. Portanto, x ao cubo é x ao quadrado mais 1 vezes x menos x. Então, meu x ao cubo sobre 1 mais x ao quadrado, aqui eu cancelo x ao quadrado mais 1 sobre 1 mais x ao quadrado, fica x menos x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, aqui eu posso colocar x menos x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Voltando, a integral de x ao quadrado arctangente de x dx é quem? É x ao cubo sobre 3 arco tangente de x menos 1/3. Integral de x é x ao quadrado sobre 2 menos.
eu tenho essa integral aqui, integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Eu posso calcular ela separado. Integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx, eu posso chamar u de 1 mais x ao quadrado. Então, meu du é 2x dx, o meu x dx é du sobre 2. Então, fica integral du sobre 2 sobre u. Então, a metade integral de 1 sobre u du. Então, metade integral do 1 sobre u, ln de módulo de u, mais uma constante. Metade do ln. O u é 1 mais x ao quadrado. Mais uma constante. Então, posso substituir lá em cima. Integral de x ao quadrado, arctangente de x dx, é x ao cubo sobre 3, arctangente de x, menos 1 sobre 1/3 dividido vezes x ao quadrado sobre 2. Posso escrever x ao quadrado sobre 6, 1/3 vezes metade do ln, menos com menos dá mais 1/6 do ln. Eu posso observar que 1 mais x ao quadrado é sempre positivo, então eu posso tirar o módulo, mais uma constante. A questão 2 é x à quarta dividido pela raiz de 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado dentro da raiz, que mudança de variável que lembra? Não lembra x igual a seno de u? X é seno de u, dx é cosseno de u du. Então, 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. Ainda está na tela da prova. Mudei. Entendi. Ok, obrigado. Então, eu tenho 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. 1 menos x ao quadrado me induz a mudança de variável x igual a seno de u. Se x é seno de u, o dx é cosseno de u du. Aqui 1 menos x ao quadrado fica 1 menos seno ao quadrado de u. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado de u dentro da raiz. No intervalo que eu tomei, o meu u está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Nesse intervalo, o cosseno é positivo. Então, minha integral de x à quarta sobre 1 menos x ao quadrado dentro da raiz dx, aqui está faltando dx, é quem? É integral, no lugar do x à quarta, vira
seno a quarta de u vezes o dx. Cosseno de u du dividido por cosseno de u. Cancelo o cosseno de u. Fica igual a integral de seno a quarta de u du. Na aula passada, a gente viu que cosseno ao quadrado de u era meio mais a metade do cosseno de 2u. Tem uma fórmula similar para seno ao quadrado de u. Vai ficar seno ao quadrado de u é igual a meio. Aí o mais vai virar o menos. Vai ficar menos cosseno de 2u. Vamos fazer essa fórmula. Então, meu seno ao quadrado de u é meio menos a metade do cosseno de 2u. Lembrando que o cosseno de a mais b, eu esqueci de trocar a tela de novo. Então agora eu quero provar que seno ao quadrado de u é meio menos a metade do cosseno de 2u. Eu tenho a fórmula que cosseno de a mais ou menos b é cosseno a cosseno b menos ou mais seno a seno b. Então, cosseno de 2u é cosseno de u mais u, fica cosseno de u vezes cosseno de u menos seno de u vezes seno de u. Então, eu vou ter que o cosseno de 2u é cosseno ao quadrado de u menos seno ao quadrado de u. Eu sei que seno ao quadrado de u mais cosseno ao quadrado de u é igual a 1. Então, eu tenho que o meu cosseno ao quadrado de u é 1 menos seno ao quadrado de u. Então, voltando para lá, meu cosseno de 2u, no lugar do cosseno ao quadrado, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de u. E continuo com o outro menos seno ao quadrado de u. Então, fica 1 menos 2 seno ao quadrado de u. Então, eu posso isolar o 2 seno ao quadrado de u, 2 seno ao quadrado de u. Eu passo ele para o lado de cá, fica 1. E o cosseno passa para o lado direito com sinal de menos. Menos cosseno de 2u. Então, eu tenho que seno ao quadrado de 1, 2 passa dividindo, fica meio, menos a metade do cosseno de 2u. Então, voltando para lá. Era essa integral aqui que eu queria, igual a seno à quarta de u. Então, a minha integral de x à quarta sobre 1 menos x ao quadrado dentro da raiz de x, eu cheguei que é igual à integral de seno à quarta de u. Eu posso reescrever isso como integral de seno ao quadrado de u ao quadrado de u.
Quem que é meu seno ao quadrado? Meu seno ao quadrado é metade, meio, menos meio, cosseno de 2u. Então fica igual a integral de meio menos meio cosseno de 2u ao quadrado. Eu tenho meio nos dois dentro da raiz. Eu posso jogar ele para fora. Meio ao quadrado fica 4, 1/4. Agora eu tenho 1 menos cosseno de 2u ao quadrado. 1 menos cosseno de 2u ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Cosseno ao quadrado de 2u du. Agora eu vou usar a mesma fórmula, quer dizer, a outra forma, porque agora eu tenho o cosseno ao quadrado, mas eu tenho a fórmula do cosseno ao quadrado. Observação: cosseno ao quadrado de u é meio mais o meio cosseno de 2u. Se eu trocar u por 2u, vai ficar cosseno ao quadrado de 2u é meio mais a metade do cosseno de 4u. Então, em integral x à quarta 1 mais x ao quadrado dentro da raiz dx é quem? É 1/4 x mais... Não, x ainda não, né? Mais 2 cosseno de 2u mais quem? Mais meio mais meio cosseno de 4u du. Então fica 1/4 integral de 1 mais 2 cosseno de u mais meio mais... Acho que eu já vou juntar esse meio com esse 1. Vai ficar 3 meios mais a metade do cosseno de 4u du. Então fica 1/4. Integral de 3 sobre 2 du dá 3 sobre 2u. Cosseno. Quem que eu derivo que dá cosseno de 2u? Seno de 2u. Se eu derivar seno de 2u, dá 2 cosseno de 2u. Então aqui está certo. E aqui eu quero cosseno de 4u. Então eu vou derivar seno de 4u. Se eu derivar seno de 4u, vai dar 4 cosseno de 4u. Eu quero só metade, então tenho que dividir por 8. Mais uma constante. O que a gente pode fazer aqui? 3 sobre 2u eu deixo. Seno de 2u eu posso escrever 2 seno de u
cosseno de U mais seno de 4U. Eu posso escrever seno de 2U vezes cosseno de 2U. Aqui aparece um 2, com esse oitavo fica 1/4. Mais uma constante. Então, eu tenho 1/4, 3 sobre 2U, mais 2 seno de U, cosseno de U, mais o seno de 2U. Eu posso usar a mesma raciocínio. Fica seno de U, cosseno de U, aparece um 2, com esse 1/4 fica 1/2. E cosseno de 2U é quem? Cosseno de 2U é cosseno ao quadrado de U menos seno ao quadrado de U mais a constante. Quem que era meu U? Não, meu seno de U era o x. Se meu seno de U é x, o meu U é o arco seno de x. Onde tiver U, eu vou poder colocar arco seno de x. Aqui é meu U. Quem que é o seno de U? Seno de U é o cateto oposto pela hipotenusa, não é isso? Então é x sobre 1. Então aqui vale x. Não, aqui vale x. Aqui vale 1. Pelo teorema de Pitágoras, aqui vale 1 menos x ao quadrado. Quem que é o cosseno de U? O cosseno de U é o cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente, 1 menos x ao quadrado dentro da raiz, sobre 1. Então, é 1 menos x ao quadrado. Aí a gente volta para a integral. Então, a minha integral de x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado dentro da raiz de x é quem? É 1/4 que multiplica 3 sobre 2, o U é arco seno de x, mais 2. Seno de U é x, cosseno de 1 é 1 menos x ao quadrado, mais 1 sobre 2, seno de U é x, cosseno de U é 1 menos x ao quadrado, cosseno ao quadrado é a raiz ao quadrado, então fica 1 menos x ao quadrado, menos seno ao quadrado,
menos x ao quadrado. Fecha, mais uma constante. Então, eu tenho 1 sobre 4, 3 sobre 2, arco seno de x, mais 2x, 1 menos x ao quadrado, mais 1 sobre 2x vezes 1 menos x ao quadrado, que multiplica 1 menos 2x ao quadrado, mais uma constante. Vamos reescrever aqui mais um pouco. Poderia colocar o 2 para dentro, esse meio, fica 3/8. 3 arco seno de x. Aqui eu tenho x, 1 menos x ao quadrado, aí eu multiplicaria quem? Aqui fica 4 mais 1 menos 2x ao quadrado. Mais uma constante. Então fica 1/8. 3 arco seno de x mais x vezes 1 menos x ao quadrado. Aqui, ó, era um menos, tá vendo? Opa. Aqui era um menos. Então, aqui é menos. Aqui é menos. Aqui é menos. Menos. E menos. Continuando. Aqui é menos. Aqui é menos. Menos. Então, posso colocar menos aqui. Se aqui for menos, aqui eu vou ter que trocar o sinal. Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Então vai ficar 3 mais 2x ao quadrado. Alguma dúvida? Não, só é muito complicada. É bastante conta. Eu errei na prova. Entendi. Primeiro você acertou, pelo menos. Sim, sim. A segunda que realmente era mais complicada. É, bastante conta. Essa parte de integral às vezes rende bastante contas. Vamos fazer alguns exercícios da apostila. Vamos pegar algum desse exercício 1. Depois tenta fazer um de arquisseno também. Eu acho que o G. Depois. Pera lá. Da onde você fala? Eu acho que é o G. Esse G aqui? Isso. É que eu particularmente tenho mais dificuldade quando tem essas variáveis aí.
Seno e ln de cosseno. Eu acho que não vai dar cosseno, não. Ou dá, não sei. Fazer o item A. O item A. Integral de menos 1 até 3. 2x mais 3 dentro da raiz. Eu posso chamar meu U. É o 2x mais 3. Então, meu DU é 2dx. E o meu dx é du sobre 2. Se o x for menos 1, o meu U é 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, 1. Se o x for 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Então, minha integral de menos 1 até 3, 2x mais 3 dentro da raiz, aqui é dx, é igual a integral de 1 até 9, raiz de U, du. Du sobre 2. Posso colocar o meio para fora. Metade da integral de menos 1 até 9 de U elevado a meio du. Metade integral de U elevado a meio. U elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. De 1 até 9. Então dá meio. U elevado a 3 meios dividido por 3 meios, de 1 até 9. Esse 3 meios vira 2 terços, então fica 1 meio vezes 2 terços, U elevado a 3 meios, de 1 a 9. 1 meio vezes 2 terços, 1 terço. Então fica... Agora eu posso substituir. O 9 ao cubo sobre 2 menos 1 ao cubo sobre 2. Eu posso pensar 1 terço. 9, o meio significa que está dentro da raiz. E o 3 elevado ao cubo. A mesma coisa para o 1 elevado a qualquer coisa, que não é... Geralmente é 1. É um número finito, então é 1. Então é 1 terço. Raiz de 9 é 3. 3 ao cubo é 27 menos 1. Então dá 26 terços. Alguma dúvida? Integral de 0 a π sobre 4 de seno de x vezes o ln de cosseno de x dx. Se vocês separarem, o seno é a derivada do cosseno, ou menos a derivada do cosseno. Então eu posso chamar U de cosseno. U é cosseno de x. Então meu du
é menos seno de x dx. O x tende a zero, o u igual a cosseno de zero é 1. Quando x é π sobre 4, o u é cosseno de π sobre 4, que dá a raiz de 2 sobre 2. Então, minha integral de 0 até π sobre 4 de seno de x vezes ln do cosseno de x dx vai ficar a integral de 1 até a raiz de 2 sobre 2 vai ficar ln de u vezes o seno vezes dx fica menos du. Então fica menos a integral de 1 até a raiz de 2 sobre 2 ln de u du. Não sei se vocês perceberam que 1 é maior do que o raiz de 2. Às vezes é interessante eu trocar a ordem. Quando eu troco a ordem, eu inverto o sinal. Então fica a integral de raiz de 2 sobre 2 até 1 de ln de u du. Acho que a gente vai ter que utilizar integral por partes, né, agora. Eu tinha integral de u dv, era u vezes v menos a integral de v du. Sei lá, se eu quiser trocar, a integral de a db fica a vezes b vezes integral de b dA. O meu a é o ln de u, o meu dA é 1 sobre u du. O meu dB é o du, o meu u é, não, o meu b vai ser o u. Vou chamar isso aqui de I. Então vai ficar quem? Aqui eu ainda poderia falar que a integral de a dB é igual a b menos integral de b dA. Aí se eu colocar um intervalo aqui, alfa, beta, eu vou ter que colocar o intervalo alfa, beta aqui e o intervalo alfa, beta aqui. Então essa é a minha integral de ln de u, vai ser a vezes b. A vezes b, o a é o ln de u, o b é u, está indo do intervalo alfa até o beta, raiz de 2 sobre 2 até 1, menos a integral de b. O b é u, vezes o dA. Espera lá. ADB. Espera lá. Aqui é o dA, né? A vezes B. A vezes B tá certo. Menos a integral de B vezes o dA. O dA é 1 sobre u du.
indo de raiz de 2 sobre 2 até 1. Eu posso trocar a ordem, u, ln de u, de 1 até a raiz de 2 sobre 2 menos a integral de raiz de 2 sobre 2 até 1. U cancela com u, fica du. Então fica u, ln de u, de 1 até a raiz de 2 sobre 2. Integral de u é u, de raiz de 2 sobre 2 até u. Aí eu calculo. Aplicado no raiz de 2 fica raiz de 2 sobre 2 vezes o ln de raiz de 2 sobre 2 menos 1 vezes ln de 1 menos 1 menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, ln de raiz de 2 sobre 2, ln de... que é ln de 1, né? Meu u eu troquei por 1. ln de 1 é 0. Fica menos 1, menos com menos, mais. Raiz de 2 sobre 2. Vamos ver se eu consigo fazer o resultado que dá no Wolfram alfa. Tem a propriedade que ln de A sobre B é ln de A menos ln de B. Então, meu ln de raiz de 2 sobre 2 é ln de raiz de 2 menos ln de 2. Uma outra propriedade, ln de A elevado a n é n ln de A. Então eu tenho ln de 2 elevado a meio menos ln de 2. Ln 2 elevado a meio eu posso jogar para fora, fica meio ln de 2 menos ln de 2, então fica menos o ln de 2. Então, se eu chamar aqui de 2, meu 2, raiz de 2 sobre 2, menos ln de 2, mais 1 mais raiz de 2 sobre 2. O Wolfram alfa fala que a integral fica 2 mais log, o log é o ln de 2 sobre 2 menos 1. Aqui eu achei o erro. Eu tinha um intervalo de raiz de 2 sobre 2 até 1. Na próxima passagem eu tinha invertido o intervalo, agora eu coloquei o intervalo certo. Com isso, troca o sinal aqui, porque vai ser a função aplicada no 1, menos a função aplicada no raiz de 2 sobre 2. Aqui dá 0, aparece um sinal de menos que não tinha. Depois aqui embaixo, na hora que eu desenvolvi o ln de raiz de 2 sobre 2, eu tinha metade do ln de raiz de 2 menos o ln de raiz de 2, então eu tenho a metade do ln de raiz de 2. Chamando lá a integral que eu tinha de 2, aparece um sinal de menos, aqui que não tinha, e o ln de 2 está dividido por 2. Então, menos com menos dá mais. Então, fica a raiz de 2 sobre 4 vezes ln de 2. E o restante continua a mesma coisa.
essa tem raiz de 2 e essa também. Eu coloco raiz de 2 sobre 2 em evidência, deixando o 1 para fora. Depois eu troco raiz de 2 sobre 2 por 1 sobre raiz de 2, passo multiplicando e cheguei no resultado desejado. Fazer esse P. A gente calculou a coisa do tipo integral de x ao quadrado. Ah, isso é uma regra do produto. Regra da cadeia. Vamos fazer ele mesmo. Integral de 0 até 1 de x ao quadrado e elevado a x ao cubo dx. O meu é o x ao cubo. Di 3x ao quadrado dx. Se o x é 0, meu u é 0 ao cubo, que dá 0. Se o meu x é 1, meu u é 1 ao cubo, que também dá 1. Então, a integral de 0 até 1 de x ao quadrado e elevado a x ao cubo dx. Fica a integral, continua de 0 a 1 e elevado a u. E o meu dx é quem? Não, o meu x ao quadrado dx é du sobre 3. Então, aqui fica du sobre 3. 1/3. Integral de i elevado a u é o próprio i elevado a u. I elevado a u de 0 a 1. Então fica 1/3 de e menos i elevado a 1 menos i elevado a 0. 1/3 de e menos 1. Vamos tentar também essa S. Acho que a gente já fez parecido com essa, não fez? Então, minha S. Integral de 0 até 1 de dx. 1 mais raiz de x. Eu chamo o meu u. É 1 mais raiz de x. Então, meu raiz de x é u menos 1. Se eu quiser isolar o x, o meu x é u menos 1 ao quadrado. Então, meu dx é 2 u menos 1 du. Quando x é 0, meu é 1 mais raiz de 0, que dá 1. Quando meu x é 1, meu u é 1 mais raiz de 1, que dá 2. Então, minha integral de 0 até 1 de dx sobre 1 mais raiz de x é integral agora de 1 até 2, dx fica 2 u menos 1 du, e o denominador é u. Se eu quiser, jogo esse 2 para fora. Integral de 1 até 2, u sobre u 1 menos 1 sobre u du.
duas vezes. Integral de 1 é u. Integral de 1 sobre u ln do módulo de u para u indo de 1 até 2. Então dá 2 que multiplica quem? 2 menos ln de 2 menos 1 menos ln de 1. 2 menos ln de 2 menos 1 mais ln de 1 é 0, né? Então fica 2 menos 1, 1 menos ln de 2. Vamos para esse 4 de calcular as derivadas. Então, eu quero a derivada de integral de 0 até x de t ao quadrado menos 1 elevado a 1/3 dt. Se eu chamar g de x integral de 0 até x de t ao quadrado menos 1 elevado a 1/3 dt, isso vai ser quem? Vai ser f de x menos f de 0, onde a f' de t é quem? É t ao quadrado menos 1 elevado a 1/3. Então, quem que vai ser? Se eu chamar isso aqui de i, o meu i não é exatamente o meu g' de x. Meu g' de x é f' de x e f de 0 dá 0. F' de x é t ao quadrado menos 1 elevado a 1/3. Aí se eu pegar o B, o C, o D, todos eles funcionam com o mesmo raciocínio. Aí aqui no E já é um pouco diferente, mas embora seja o mesmo raciocínio, ele funciona no E. Vamos para o E. Meu E. D sobre dx, integral de x até i elevado a x, 1 menos t ao quadrado dt. Sigo o mesmo raciocínio. Meu g de x é integral de x até i elevado a x, 1 menos t ao quadrado dentro da raiz dt. É um f de elevado a x menos um f de x, onde f' de t é o que eu estou integrando, 1 menos t ao quadrado dentro da raiz. Então, chamar aqui de 2,
O meu 2 é meu g' de x. Então, pela regra da cadeia, f' de e elevado a x vezes a derivada de e elevado a x menos f' de x vezes a derivada de x. F' de t é 1 menos e elevado a t ao quadrado. Então, f' de x vai ficar 1 menos e elevado a x ao quadrado dentro da raiz. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. F' de x é 1 menos x ao quadrado dentro da raiz e a derivada de x é 1. Então aqui eu posso escrever e elevado a x. E elevado a x ao quadrado é e elevado a 2x. Então fica a raiz de 1 menos e elevado a 2x menos 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. Deixa eu explicar então aqui. Eu tenho a integral de x até e elevado a x da raiz de 1 menos x ao quadrado dt. Eu vou chamar o que está a integral de g de x. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu sei que ela é f aplicado no extremo menos a f aplicado no outro. Onde essa é fona, a derivada dela dá o que eu estou integrando. Então, essa derivada que eu quero, eu chamei de 2. O 2 é a derivada dessa função g, mas a g é essa f de elevado a x menos f de x. Então, basta eu derivar isso. Utilizo a regra da cadeia. Derivada de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. A mesma coisa para outra. Meu f' de t é 1 menos t ao quadrado dentro da raiz. Então, para calcular f' de elevado a x, eu tiro o t e coloco e elevado a x. E f' de x é só trocar os t por x. Fica 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. Eu coloco o e antes da raiz, e elevado a x vezes raiz. E elevado a x ao quadrado. Eu posso observar que isso é e elevado a 2x. Eu tenho o meu resultado. Vocês chegaram a assistir os vídeos de cálculo de áreas? Eu assisti, professor, só não consegui ver o do livro ainda. Entendi. É que, na verdade, na matéria que eu passei para vocês, ainda não, na apostila não tinha não tinha essa parte de gráfico na apostila. Acho que esse aqui, esse 4 dá para fazer. Então, calcule a área limitada pelos gráficos. De y igual a x ao quadrado. E y igual a x mais 2.
Então, quero calcular a área da região limitada pelos gráficos de y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. É mais ou menos assim. X mais 2. Que teria que ser aqui mais inclinado. E esse aqui seria y igual a x mais 2. A área que eu quero deve ser essa área aqui. Para eu poder calcular a integral, eu vou ter que achar essa intersecção e essa interseção. A interseção dos gráficos y igual a x ao quadrado, y igual a x mais 2, o que eu faço? Igualo eles, faço x ao quadrado igual a x mais 2. Então, eu tenho x ao quadrado menos x mais 2, não, menos 2. Menos 2 igual a 0. Posso utilizar Bhaskara. Delta é b ao quadrado, 1 menos 4. Deixa eu escrever a fórmula aqui. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 2. 1 mais 8, 9, que é 3 ao quadrado. Meu x é quem? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Meu menos b é 1, raiz de delta é 3, sobre 2a, 2. Então, eu vou ter 1 mais 3 sobre 2. Esse é meu x'. E esse é meu x duas linhas. 1 menos 3 sobre 2. 1 mais 3, 4 sobre 2, 2. 1 menos 3, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, a interseção vai interseçar no menos 1 e no 2. Quem que é a área? A área é a função de cima. A função de cima é x mais 2, não é? É a reta x mais 2 menos a função de baixo, que é a parábola. X mais 2 menos x ao quadrado de menos 1 até 2. Então, fica integral de x é x ao quadrado sobre 2. Integral de 2 é 2x menos x ao cubo sobre 3 de menos 1 até 2. Fazendo as contas, isso deve dar 9. 9 meios. E vocês podem pegar a apostila, seção 8.1.
e 8.2, que é aceleração, velocidade e posição. Já que vocês têm física, vai ser interessante ver derivada integral fazer sentido. E depois, cálculo de áreas. Podia assistir também esses vídeos 41 e 42, 3.23 e 3.24. Aí vocês fazem mais exercícios dessa parte que a gente assistiu essa semana. E dá uma olhada nesse outro material aqui. Combinado? Professor, esses vídeos 3.23 e 3.24 tem que estar no resumo também ou não? Não. Beleza. Ok. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado, bons estudos. E até a semana que vem. Obrigada, até.